A Tempestade finalmente conseguiu reconquistar os seus poderes. E como assim o Professor Xavier tá vivo? E o personagem por trás dos ataques em Genosha foi o Senhor Sinistro? Cadê a Cassandra Nova nessa situação toda? Será que ela ainda vai aparecer? Esses foram alguns dos acontecimentos do 6º episódio de X-Men 97. E no vídeo de hoje nós vamos destrinchá-los por completo, comparar com os quadrinhos e fazer algumas previsões também do que pode acontecer nos próximos episódios de X-Men 97. Então já fica comigo para acompanhar isso tudo. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek, sejam muito bem-vindos. Depois daquele episódio traumatizante da semana passada, todo mundo estava esperando ver uma conclusão, ver algumas respostas e descobrir quem que estava por trás dos ataques em Genosha, saber como seria a reação dos X-Men a tudo isso. Só que a série resolveu por um caminho totalmente diferente nos apresentar algumas outras histórias que estavam acontecendo junto desse ataque de Genosha. Com no final tudo se coincidindo, é aí sim a gente conseguir começar a ter algumas teorias para saber o que vai acontecer nos próximos episódios. E uma das coisas abordadas no episódio de hoje foi o retorno do Professor Xavier, que foi revelado que estava vivendo uma vida tranquilona do lado do seu amor Lilandra lá no planeta do Shi'ar. E vou te falar que esse retorno do Professor Xavier vai dar o que falar e pode gerar uma treta gigantesca dentro do grupo dos X-Men. Já aproveita agora para deixar aqui nos comentários qual que foi sua reação quando você viu aquele carequinha lindo vivo e andando. Eu fiquei extremamente em choque mesmo sabendo que aquela era uma possibilidade verdadeira. E aproveita também para já ir largando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para você não perder nenhum vídeo, que aqui são vídeos novos todos os dias. Toda quarta-feira eu trago análise completinho dos novos episódios de X-Men 97. Então já faz logo essas três coisas para você ficar com aquela sensação de dever cumprido pra gente agora seguir com a nossa análise de X-Men 97 do 6º episódio. Existia sim uma teoria entre todos os fãs, mas principalmente com os fãs mais aficionados em quadrinhos, que o Professor Xavier na série animada na verdade não tinha morrido e tinha ido viver juntamente do Shi'ar. Isso por conta do grande amor da sua vida ser a imperatriz daquele povo, a Lilandra. E foi exatamente isso que foi confirmado no episódio de hoje, que o Professor Xavier não morreu, que tudo aquilo que aconteceu no final da série animada clássica lá dos anos 90 foi apenas uma manipulação para o Professor Xavier conseguir partir e deixar os seus X-Men lá por conta própria, para o Ciclope comandá-los, ter tido aquela passagem lá para o Magneto também. E ele até deu uma explicação plausível ao longo do episódio, falando que os pais uma hora ou outra têm que sair da vida para os filhos caminharem por conta própria. Só que aí que tá, você precisa fingir sua morte para fazer isso, cara. Deve ser algo muito traumático. Como a gente viu no final desse episódio, o Professor Xavier vai acabar voltando para a Terra. Isso pode gerar várias tretas com o Ciclope, com o próprio Magneto, que não teve a confirmação de que foi morto. E como o Professor Xavier acabou retornando, eu acho que ele vai retornar também. Acho que o único personagem que de fato morreu foi o Gambit. Mas isso nós vamos conversar um pouquinho mais pra frente no vídeo, beleza? Porque teve bastante coisa que nós vimos acontecendo ao longo desse episódio com relação ao Professor Xavier, a Lilandra e a irmã da Imperatriz também, que no caso é a Deathbird, que sempre ficou bastante desconfiada do Professor Xavier, das intenções dele com a sua irmã, e também ela estava muito incomodada de ter um terráqueo lá vivendo entre eles, que ela o via como um ser inferior à sua raça. Assim como foi descrito ao decorrer do episódio, onde nós vimos que os Shi'ar são alguns ditadores que acabam matando todo mundo que tem chance de crescer, que tem chance de superá-los. E aí o Professor Xavier já descobre aquilo, faz até uma sala de aula para ensinar todo mundo que não é daquela forma que a banda toca, né? Que eles podem conviver sim com seres mais poderosos e isso não quer dizer que eles vão acabar perdendo o seu posto de liderança. O Professor Xavier mesmo não é o mutante mais forte, assim como o Ciclope, e mesmo assim os dois tomam o posto de líderes dos X-Men. O Ciclope não é mais forte do que a Jean Grey, por exemplo, não é mais forte do que a Tempestade, e a mesma coisa serve para o Professor Xavier. Se esse posto de liderança de fato fosse tomado pelo tamanho de poder, pelo nível de poder, as coisas seriam completamente diferentes. Outra coisa que pode ter surpreendido os fãs foi o Professor Xavier ter aparecido mais andando, coisa que pode levar a algumas teorias, como por exemplo ele ter mudado de corpo com seu irmão, que já aconteceu várias vezes, inclusive aconteceu lá nos filmes da Fox, mas nesse caso daqui foi graças à tecnologia Shi'ar que ele conseguiu algumas pernas robóticas que permitem ele andar novamente. E depois de muita confusão e esse esporro telepático que o Professor Xavier deu no povo Shi'ar, ele acabou tendo novidades sobre como estava a situação na Terra, com um globo lá que estava do lado
lado dele nessa salinha imaginária de aula dele, acabou explodindo, ele viu todos os corpos lá se transformando em caveiras, o Gambit gigantesco aparecendo, se transformando em caveira também e cuspindo o poder de um sentinela, coisa que fez o professor Xavier abrir os olhos e ver que a situação que os X-Men estavam lá na Terra não era mais confortável possível como ele achava que era, porque da última vez que ele tinha entrado em contato com eles telepaticamente, ou pelo menos tendo visto eles, ele tinha visto todo mundo feliz, bebendo, se amando, dançando, se divertindo. Ele não tinha visto esse caos, toda essa tragédia que tinha acontecido lá em Genosha. Coisa que me levou a pensar na hora que sim, a Cassandra Nova seria a grande vilã de toda essa parada. Porque, velho, é até confuso de você imaginar não ser a Cassandra Nova depois de você já ter visto todos esses acontecimentos nos quadrinhos, com coisas exatamente iguais tendo acontecido tanto nas revistas quanto na animação. E tendo esse contato mais profundo com o Professor Xavier, ter conseguido anular essa visão do Professor Xavier, essa conexão que ele tinha com os X-Men, tudo levava a se pensar que seria de fato a sua irmã gêmea por trás de toda essa situação. Coisa que foi mostrada no final do episódio que não era verdade, porque o grande vilão disso tudo é o Senhor Sinistro, coisa que me deixou bastante confuso. Eu ainda acho que pode ter alguma saída, mas acho muito complicado. Mas antes a gente tem que falar da confirmação que o Professor Xavier vai voltar para a Terra. Isso pode parecer algo muito positivo, que os X-Men vão se restabelecer, que eles vão ter um líder novamente, mas eu vou falar para vocês que não vai ser bem assim, porque como a gente já viu no episódio da semana passada, mais precisamente, o Ciclope estava extremamente revoltado com a maneira que os humanos estavam tratando ele, que tipo, ele já estava cansado de se sacrificar, de se matar, de fazer um monte de coisa, pra no final de contas ele ser taxado como um monstro, ele acabar enfrentando ameaças perigosíssimas para esses humanos que no final do dia vão cuspir na cara dele, coisa que já estava levando ele para um outro caminho. Aí ainda encaixa isso com a situação do Magneto ter tomado o posto de líder, dele ter perdido isso, dele ter pensado que o Professor Xavier desconfiava dele, da Madeline Pryor, dele ter perdido seu filho, daquela situação com a Jean Grey, dele ter sido corno pro Wolverine também. Então tipo, o cara tá piradíssimo. E aí agora o Professor Xavier vai aparecer batendo lá na porta, caminhando e falando que ele tava vivendo lá no bem bom no espaço. Cara, isso vai ser o suficiente pra ser a gota d'água no copo do Ciclope, pra ele estourar de vez e acaba virando um outro personagem muito mais revolucionário, muito mais casca grossa, muito mais revoltado, coisa que várias vezes acontece nas revistas em quadrinho, que o Ciclope não é sempre aquele escoteiro, bonitinho, heróizinho, líderzinho, que faz tudo direitinho. Não, muitas vezes ele surta. A gente pode ver isso lá na saga dos Vingadores vs X-Men, um pouquinho também lá nas Guerras Secretas. Ele que já tá com essa sua mente extremamente atormentada, vê o retorno do Professor Xavier e ele tipo, cara, você nos abandonou, você nos fez imaginar que você estava morto, por que você fez isso? Então tipo, vai ser muita complicação e pode também abrir portas pra Emma Frost, que apareceu no episódio da semana passada, também entrar e começar já a manipular a cabeça do Scott. Quem sabe essa possa ser uma das principais tramas da segunda temporada de X-Men 97. Já deixa aqui nos comentários o que você acharia disso. Outra coisa pode ser a situação do Magneto. O Magneto fala, poxa Charles, eu me sacrifiquei pra você, eu tava lutando pelo seu sonho, pensando que você tava morto, honrando a sua imagem, pra no final de contas você ter abandonado todos esses humanos, pra você ter ido viver em outro lugar, porque você sabia que os humanos não iam aprender a conviver em paz com a gente. Que é isso, cara? Aí ele volta e enlouquece também, muitas vezes pode se unir ao Ciclope. Enfim, pra você que tava achando que vai ser uma grande paz esse retorno do Professor Xavier, já adianto pra você que não vai ser não. Pelo andar da carruagem, cara, por eles estarem ousando bastante com essas histórias dos X-Men, cara, eu vou falar pra vocês que eu acho que esse vai ser o caminho que eles vão tomar sim. Nós finalmente também tivemos a Tempestade recuperando os seus poderes, com a continuação da sua história, né? Até porque o nome desse episódio é Life Death Part 2. Mas eu vou falar pra vocês, cara, que eu achei um pouquinho decepcionante, eu achei um pouquinho corrido demais. Eu acho que tinha que ter um episódio todo focado nisso, sem outras tramas sendo compartilhadas. E outra coisa também que acabou me incomodando nessa história da Tempestade foram eles terem estragado um vilão extremamente interessante dos quadrinhos, que no caso foi o Adversário, que acabou, sabe, perdendo toda a sua essência dos quadrinhos mesmo. Nas revistas ele era um, nessa série animada ele foi totalmente modificado. Inclusive o Ford acaba sendo o principal prejudicado nessa situação toda, porque esse vilão é um vilão do Ford, do passado do Ford, da linhagem desse personagem. A tribo dos Cheyenne é treinada pra lutar
lutar contra esse demônio. Ele não é um reflexo das inseguranças da Tempestade ou de qualquer outro mutante. Não, ele é um mito que de fato existe e sempre atormentou a vida dos Cheyenne. E o Ford tem ele como seu vilão principal. E você ter mudado isso nessa série tira muito peso de um personagem muito bacana dos quadrinhos, cara. O Ford é muito irado. E ele acabou perdendo demais o destaque nesse episódio. Beleza, teve uma hora lá que ele usou os feitiços lá do Doutor Estranho muito louco, mas do que serviu? Ele só ficou deitado na cama sofrendo pra caramba. E nem foi a invenção dele que acabou recuperando os poderes da Tempestade. Outra coisa que acabou, sabe, descaracterizando muito dos quadrinhos, tirando a importância dele. Então, tipo, se ele não foi o cara que reconquistou os poderes da Tempestade, que foi o cara que conseguiu criar uma máquina pra reabilitar esses poderes, do que ele adiantou? Por que ele apareceu? Era só meter uma Tempestade numa aventura solo sendo atormentada por esse demônio, tendo esse embate com ele várias vezes. Então não precisava de ter tido o Ford descartar um personagem muito bacana. Mas pelo menos agora a Tempestade acabou recuperando seus poderes e aparentemente sem limite. Ela acabou extrapolando o nível que ela já estava antes. Se ela estava extremamente poderosa no começo, agora ela vai estar mais. Porque ela acabou descobrindo que o adversário na verdade era o seu demônio pessoal, que era a personificação das suas inseguranças. E ela precisava superar isso. Foi maneiro? Foi uma cena épica, foi. Aquela trilha sonora que toca toda vez que a Tempestade utiliza os seus poderes é muito maneira. Só que eu acho que dava pra ter feito de alguma outra forma. Acho que poderia ter tido realmente o Ford, ter sido o Ford o cara a criar uma máquina pra restabelecer esse poder da Tempestade, e enquanto isso ela entra numa batalha mental contra o adversário. Não precisava ter jogado o cara pra, sabe, nada à toa desse jeito, sabe, gratuitamente desse jeito. Não curti muito não. Tava sendo muito legal essa história da Tempestade, toda essa situação, mas nesse episódio eu vou te falar que não me agradou nada. Acho que dava pra ter tido uma saída totalmente diferente, sem ter que precisar tirar dois pesos de dois personagens bastante interessantes das histórias dos X-Men. E no final de tudo, nós tivemos a confirmação de quem foi o personagem por trás dos ataques a Genosha, que pra surpresa de muita gente, inclusive pra mim, foi o Senhor Sinistro. A Cassandra Nova aparentemente não teve nada a ver com isso. E tinha muita gente especulando que poderia ser o Apocalipse, que poderia ser o Bolivar Trask, algum outro vilão humano dos X-Men, a própria Cassandra Nova, que era mais plausível sim de se acontecer por tudo que estava acontecendo. E vou te falar que a gente não errou não, cara. Eles que nos enganaram, eles que utilizaram da nossa boa vontade, das coisas que aconteceram nos quadrinhos pra tapear a gente mesmo. Porque, velho, se você colocar lado a lado, comparando os ataques que aconteceram em Genosha na série com os ataques que aconteceram em Genosha nos quadrinhos, você não vai ter a audácia de me falar que é totalmente diferente, cara. Então você vendo um negócio igualzinho acontecendo nas duas, você vai presumir que o mesmo vilão vai estar por trás daquilo, que a mesma trama vai ser adaptada. Pô, eles até mesmo fizeram a morte falsa do Magneto, cara, assim como acontece nos quadrinhos. Por que diabos então eles resolveram mudar o vilão? Não faço a menor ideia. Talvez seja porque o Senhor Sinistro já é um personagem recorrente nas histórias dos X-Men dessa série animada, desde lá de trás. E também para não tirar o peso da aparição dele lá do terceiro episódio, quando ele acabou se revelando a mente por trás da situação lá da Madeline Pryor. Isso fecha completamente as portas para Cassandra Nova não aparecer nessa série? Não. Eu ainda acho que pode ser um team up, eu acho que eles podem acabar formando uma equipe de super vilões. Só que a gente vai ter que esperar a explicação que eles vão dar semana que vem. Do porquê que o Senhor Sinistro os atacou, do porquê que ele conseguiu comandar os sentinelas. Mas tá aí uma história totalmente inédita, algo que eu não tava esperando que acontecesse. Talvez eles tenham feito isso até mesmo pra meio que conectar todas as histórias, pra falar, olha só, a Madeline vai ter um papel importante nisso, assim como a Jean Grey, assim como o Ciclope, o Cable também, por isso que ele acabou voltando do futuro pra avisar que o Senhor Sinistro estava por trás de tudo. Ele que foi o cara que o infectou. Eu sei que se eu tivesse por trás do roteiro, eu não teria tomado essa decisão não. Eu teria mantido a Cassandra Nova por N fatores, principalmente por ela ser a vilã principal do terceiro filme do Deadpool, né, de Deadpool e Wolverine, para os fãs já irem pro filme familiarizados com o personagem e não ter que perder tempo explicando quem que ela é, contando um background de vilão, focando mais na história do próprio Deadpool com o Wolverine. E aí depois coloca ela para ter uma luta épica no final. Mas já como essa série
série tem acertado praticamente tudo, como essa série tá boa, vamos dar esse voto de confiança, vamos ver como é que vai ser. O Senhor Sinistro também é um vilão mega interessante, foi bom ele não ter sido descartado dessa maneira tão fácil assim. Vamos ver as coisas que vão acontecer semana que vem. Mas e aí, o que você achou dessa mudança? O que você achou desse sexto episódio? O que você acha que nós podemos ver ao decorrer dos próximos episódios que nos restam? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho até agora, faz logo essas 3 coisas, estou contando com você, não me deixa na mão. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço em todos vocês e